Eu me pergunto quantos de vocês que estão aqui ou que estão assistindo este vídeo ou estão ouvindo através de uma fita que já assistiram o filme de Hollywood intitulado Elmer Gantry. Ou talvez vocês tenham lido o livro em que foi baseado, que é um clássico americano escrito por Sinclair Lewis. Se vocês já assistiram esse filme, sabem que as estrelas do filme eram Burt Lancaster e Shirley Jones. E o filme era uma paródia a respeito de dois evangelistas famosos. Burt Lancaster estava realmente assim como Elmer Gantry, imitando o evangelista Billy Sunday. E Shirley Jones, como a irmã Sharon Faulkner, era uma paródia de Aimee Semple McPherson. E claro, Sinclair Lewis estava zombando desses evangelistas. E uma das cenas do filme era quando Burt Lancaster, sendo Elmer Gantry, saía do palco e corria para o palco e escorregava como um jogador de beisebol deslizando para a segunda base, porque era por isso que Billy Sunday era conhecido. Ele tinha sido um jogador da liga principal de beisebol e um ladrão de base. Então Gantry desliza para a segunda base e ele diz: seguro nos braços de Jesus. Então, se vocês se lembram de Burt Lancaster, ele mostrava aquele sorriso inimitável dele e os seus olhos tinham aquele brilho. Então ele começava o seu sermão dizendo: amor. O que é o amor? O amor é a estrela da manhã e da noite. O amor é a inspiração do artista, a substância dos filósofos. E ele continuava indefinidamente com essa definição melosa e açucarada de amor. E claro, a paródia que estava por detrás disso era a ideia de que um evangelista sempre pode atrair uma multidão se ele continuamente falar em termos sem sentido a respeito do amor de Deus. E eu não acho que haja nenhuma palavra no idioma inglês que tenha sido despojada de sua profundidade de significado como a palavra amor. Eu me lembro de quando eu era uma criança, eu tinha aqueles brinquedos que eram caleidoscópios, onde você olhava, espiava no final dele assim, e você enxergava aqueles lindos padrões que eram feitos pelas pedras coloridas no fim. E conforme você girava a seção do caleidoscópio, todos os pequenos pedaços de pedra caíam em um padrão diferente, com uma mudança rápida, um ritmo rápido. E é isso que acontece com essa palavra amor, que passou a ter um significado praticamente místico e mágico na cultura secular. De novo, se eu puder namorar comigo mesmo e voltar aos anos 50, com uma famosa música popular da época, chamava-se Love is a Many Splendid Thing. E é celebrado desde o início da música como talvez a emoção mais forte de que pode ser experimentada por seres humanos, como a meta e o desejo de cada coração humano de experimentar uma dimensão de amor que é transcendente. Bem, de novo, quando nós chegamos ao conceito bíblico do amor de Deus, nós temos que ser muito cuidadosos, porque a nossa tendência é chegar ao texto com ideias de amor que foram retirados do romantismo, de nossa cultura secular, da música popular, da arte e assim por diante, e da literatura. Considerando que o que nós queremos fazer quando falamos sobre o amor de Deus é colher das Escrituras o conceito bíblico deste magnífico atributo de Deus. Então, nesta série, o que nós vamos fazer é tentar dar uma olhada e como a Bíblia fala do amor de Deus. Como Deus exerce esse amor na sua obra de redenção. Quem são os objetos do seu amor? Em que sentido se pode dizer de Deus que Ele não só ama, mas também odeia? O que é um dos conceitos mais difíceis com o qual nós temos que lutar. E então, vamos começar o nosso estudo olhando para a primeira epístola de João,
no 4º capítulo, nós temos uma declaração clássica a respeito do amor de Deus. No capítulo 4 de 1 João, começando no versículo 7, nós lemos esta admoestação: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então aqui, quando o apóstolo está recomendando aos cristãos que demonstrem amor uns pelos outros, ele fundamenta essa admoestação no próprio caráter de Deus. Então vamos dar uma olhada um pouco mais de perto o que ele diz quando diz amar uns aos outros. Pois a primeira coisa que ele diz é: porque o amor é de Deus. O amor é de Deus. O que ele está dizendo aqui é que o amor que ele descreve, o amor ágape, o amor cristão, é um amor que vem do próprio Deus. Este não é um amor natural. Este não é um amor que é encontrado na carne humana. Este é um amor que tem a sua origem no próprio Deus. É um presente divino. É um dos frutos do Espírito Santo que é despertado em nossas almas quando nós estamos sendo transformados pelo poder do Espírito Santo. Recebemos uma capacidade de amar que não é natural. É um amor que vem de Deus, que pertence a Deus. E neste tipo de amor, Deus é visto como o fundamento, como a fonte de todo amor verdadeiro. Agora, a próxima parte aqui pode ser muito enganosa se não tivermos cuidado, onde ele diz: todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora, isso não significa que todo ser humano que experimenta o amor humano natural é, portanto, nascido de Deus. Em vez disso, o que João está dizendo é que o tipo de amor do qual ele está falando é uma espécie de amor que só vem da regeneração, daqueles que foram transformados interiormente pelo poder do Espírito Santo. E, em um sentido muito real, é o sinal indispensável de regeneração. Deixa eu colocar dessa maneira. Sem o poder transformador do Espírito Santo, nenhuma pessoa tem essa capacidade de amar. Este é o lado. O outro lado é o seguinte, que se uma pessoa tem essa capacidade de amar, isso é uma indicação clara que essa pessoa nasceu do Espírito Santo. Então, ninguém que não nasceu de novo ou não foi regenerado tem esse tipo de amor. E ninguém que foi regenerado carece desse tipo de amor. Todos os que nasceram de Deus têm esse amor, e todos os que têm esse amor, ao mesmo tempo, nasceram de Deus. Então ele continua a dizer: aquele que não ama, isso é dessa maneira, que não ama a Deus, não conhece a Deus. Quem não ama a Deus, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Agora, essa é uma das declarações mais poderosas a respeito do amor de Deus que nós encontramos na Bíblia. Em primeiro lugar, ouvimos que o amor é de Deus. Agora, João vai além disso e afirma que Deus é amor. Agora, o que ele quis dizer quando ele disse isso?
como ele está usando a conjunção é nessa passagem. Nós tivemos algumas discussões na América sobre o significado da conjunção é, de onde dizemos que depende de qual o significado disso. Bem, isso é porque a conjunção é, do qual uma parte está aqui, pode ser usado de mais de uma maneira. Às vezes usamos a conjunção é como uma ligação e não a um objeto direto. Nesse caso é necessário um nominativo, predicado, onde há uma identidade entre o sujeito e o predicado. Então, pode ser usado, em alguns casos na língua inglesa, como um sinal de igual. E se disséssemos que Deus é amor nesse sentido, isso significaria que nós poderíamos reverter o predicado e o sujeito e dizer que o amor é Deus. E isso distorceria o que João está dizendo. João não está fazendo uma identificação grosseira entre o amor e Deus, para que qualquer pessoa que tivesse um sentimento romântico em seu coração, ou qualquer sentimento de afeto por outra pessoa, por intermédio disso, tivesse encontrado Deus. Essa não é a questão. Quando ele diz amor, que Deus é amor, ele está usando uma maneira de expressão literária que é um pouco hipérbolico. Quer dizer que Deus é tão amoroso que o amor é um aspecto ou atributo tão íntimo do caráter de Deus. Deus está tão intimamente ligado ao amor que você pode, de certa maneira, dizer que Ele é amor. É um tipo de expressão semelhante que nós encontramos em Jesus, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso quer dizer que Cristo está tão intimamente conectado com a verdade, tão distante da falsidade e da mentira, ou de qualquer tipo de engano, que possamos dizer de uma maneira transcendente que Ele não apenas fala a verdade, mas está tão intimamente conectado com a verdade que dizemos que Ele é a verdade, assim como Ele é a vida, na medida em que toda a vida tem sua fonte nele e em seu poder. Agora, quando as Escrituras falam de amor desta maneira com respeito a Deus, isso significa de que qualquer outra maneira que entendamos o caráter de Deus, qualquer visão de Deus que é apresentada e que deixa de incluir dentro dele este profundo senso de amor, seria uma distorção de quem Deus é. Porque o amor está intimamente ligado ao seu caráter e à sua essência. Mas esse não é normalmente o problema que nós temos na teologia hoje em dia. O nosso problema não é tanto que nós tendemos a pensar em Deus como um Deus que não tem amor. Mas, ao contrário, o problema que nós encontramos na cultura dos nossos dias é uma visão de Deus que carrega uma visão barata do amor e um senso de amor pelo qual todos os outros atributos de Deus são removidos ou despojados do seu caráter e engolidos por um atributo que é o atributo do amor. Não sei quantas vezes já dei palestras a respeito da soberania de Deus, ou sobre a justiça de Deus, ou sobre a santidade de Deus, apenas para que as pessoas se opusessem às qualidades de Deus e respondessem dizendo: mas o meu Deus é um Deus de amor. Como se o amor relacionado a Deus fosse incompatível com a justiça. Ou que se Deus é amoroso, Ele não pode ser ou pode ter soberania. Ou que o amor de Deus impede a sua santidade. O que seria uma distorção radical de Deus. E por isso precisamos ter esse aviso, esse alerta, essa advertência ao começarmos, lembrando
que a nossa inclinação mais fundamental como criaturas humanas caídas, quando contemplamos o caráter de Deus, é trocar a verdade de Deus, que Ele revela sobre si mesmo, por uma mentira, como o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 1, e servir e adorar a criatura em vez do Criador. E isso é caindo no mais primordial de todos os pecados, o pecado da idolatria. Agora, no mundo antigo, a idolatria era praticada de uma maneira muito grosseira e estúpida, onde as pessoas criavam para si ídolos feitos de madeira ou de pedra, e então se ajoelhavam e caíam e adoravam isso, as coisas que eles criavam com suas próprias mãos. E tendemos a nos louvar hoje em dia e dizer, bem, não nos envolvemos nesse tipo de atividade pagã ou maneiras primitivas de idolatria que eram encontradas no mundo antigo. Não, somos mais sofisticados do que isso. Mas sempre que nós trocamos a glória do Deus verdadeiro por um conceito menor, seja algo feito de pedra ou madeira, ou simplesmente algo que é construído pela nossa própria mente, nós estamos ainda envolvidos na idolatria. E um Deus que é despojado dos seus atributos de justiça, santidade, soberania e o restante, é tanto um ídolo quanto algo feito de madeira ou pedra. Então nós temos que ter muito cuidado para não substituir o Deus bíblico por um Deus que está exausto em seu caráter e sendo assim por este único atributo de amor que atribui, em primeiro lugar, não entendemos em categorias bíblicas, mas carregamos um conceito secular de amor que diz que o amor significa nunca ter que pedir desculpas. Onde nós podemos encontrar algo assim nas páginas das Escrituras. O Deus de amor das Escrituras é um Deus que exige que aqueles que amam peçam desculpas quando ferem outras pessoas e quando violam os mandamentos do próprio Deus. Então, nos lembramos que, embora o amor seja um atributo de Deus e um atributo extremamente importante de Deus, que Deus é um ser simples, não no sentido de que ele seja simplista, mas quando nós entendemos a doutrina de Deus, entendemos que Deus não é feito de partes. Não é como se Deus fosse uma parte soberania, uma parte justiça, uma parte imutabilidade, uma parte onisciência, outra parte eternidade, outra parte amor. Em vez disso, pensamos que Deus é os seus atributos em todos os momentos. De modo que, para entender qualquer atributo de Deus, você deve entender esse atributo conforme se relaciona e se conecta com todos os outros atributos de Deus. Por exemplo, como veremos neste curso, o amor de Deus é um amor eterno. O amor de Deus é um amor soberano. O amor de Deus é um amor imutável. O amor de Deus é um amor santo. Que todos os atributos que acompanham o amor, ou Deus, também acompanham o amor. A justiça de Deus é uma justiça de amor. Sua santidade é uma santidade amorosa. E a sua onisciência é uma onisciência amorosa. Assim como o seu amor é um amor onisciente. Então, o perigo contra o qual nós devemos nos proteger é extrapolar o amor e separar ele de todo o restante dos atributos, como se estivessem sozinhos e só definissem a natureza e o caráter de Deus. E uma vez que nós começamos a entender que o amor é um dos vários atributos de Deus, embora você não possa entender Deus sem ele, uma vez que nós entendemos, então o nosso conceito do amor de Deus, acredito, será aprofundado pela nossa compreensão do seu relacionamento com essas outras categorias. Apenas de passagem, antes de olharmos para o amor eterno de Deus na próxima lição, eu quero apenas falar por um momento do santo amor de Deus.
Quando nós dizemos que Deus é amor, nós devemos adicionar a isso imediatamente este termo descritivo, que o amor de Deus é um amor santo. Isso talvez mais do que qualquer outra coisa sirva de guarda para carregarmos o conceito do amor de Deus com categorias seculares. Porque existe um profano, uma visão comum do amor em nossa cultura, que é celebrada na arte pop, que não tem nada a ver com o amor de Deus. Portanto, seja lá o que for que o amor de Deus seja, em primeiro lugar, Ele é santo. E o que isso significa? Se olharmos para o termo santo nas Escrituras, veremos que ele tem dois significados principais distintos. E o primeiro significado, o principal significado de santidade nas Escrituras é que o termo santo significa aquele que é outro, ou diferente, ou à parte. Isso tem a ver com isso, que quando dizemos que Deus é santo, nós estamos dizendo que Deus é diferente de tudo o que experimentamos na ordem criada. Que Deus é uma ordem superior de ser. Que Deus é transcendente, de modo que quando falamos de sua santidade, falamos de sua grandeza divina, a sua majestade, que se eleva acima de todas as coisas no reino criado. Esse é o significado principal do ser santo. Significa ser separado, ser diferente. O significado secundário de santidade é pureza. Pureza absoluta, sem qualquer mancha, sem nenhum toque de maldade misturado com ela. Portanto, quando em ambas as referências ao santo definem o amor de Deus. Portanto, a primeira coisa que nós temos que entender sobre o amor de Deus é que ele é transcendente. Não é comum. Não é profano. Não é normal. Mas é um tipo de amor majestoso, sagrado e transcendente, que vai muito além de qualquer coisa que a criatura pode sempre se manifestar. E em segundo lugar, o amor de Deus é sempre um amor que não tem mistura de egoísmo, de maldade ou do pecado dentro dele. Não há sombra que cubra o brilho da pura glória do amor de Deus. Então, quando encontramos o seu amor, encontramos um amor que é sui generis, que é uma classe por si só, um amor que transcende as nossas experiências humanas, e ainda é um amor que ele compartilha em parte com as suas criaturas, e espera que venhamos manifestar uns aos outros um tipo diferente de amor, um tipo sagrado de amor.